Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, peçamos o Espírito Santo para que nós possamos então meditar na palavra de Deus, para que nós possamos neste dia mergulhar o nosso coração na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos alimente, preencha a nossa vida, preencha o nosso coração e que nós, cheios da palavra, possamos sair e anunciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos aí no capítulo 17 de São Lucas. Lucas 17 e 18. Vamos lá? Capítulo 17, nós vamos lá no versículo 3 para a gente começar a meditar então nesse evangelho hoje. Então, nós estamos em Lucas 17, 3. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então a palavra vem dizer, aí no versículo 3, né, e 4, vem nos desafiar, né, nos desafiar ao perdão, porque perdoar não é fácil. Por que perdoar não é fácil? Porque a gente não perdoa quem fez o bem para nós. A gente perdoa aquele que de certa forma nos prejudicou, de alguma forma nos fez mal. E é a este que a gente deve perdoar, né? Se fosse fácil perdoar, né? A gente não teria grandes problemas nesse mundo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é fácil também de viver, né? Viver conforme a vontade de Deus não é fácil. Mas é possível, e é vivendo conforme o que Deus nos ensina, vivendo conforme o que Jesus nos ensina, é que nós alcançaremos o céu, não é verdade? Então perdoar não é fácil, mas eu digo até mesmo que perdoar faz bem, né? Perdoar faz bem. Inicialmente agride a nossa carne, né? Perdoar agride a nossa carne, nos agride. Mas o perdão, ele liberta. Primeiro ele liberta a mim que dou o perdão, né? Depois ele liberta o outro também. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas são beneficiadas se eu sei perdoar, não é? O mundo se beneficia se eu sei perdoar. Se o mundo se perdoasse, se o mundo entendesse a força do perdão, não haveriam guerras, não haveriam disputas, não haveria tanta maldade no mundo, né? Não haveriam os assassinatos, não haveriam tantos e tantos crimes, né? Se nós nos esforçássemos um pouco. Talvez a gente não consiga ali naquele primeiro momento dar o perdão do jeito que a gente gostaria. A gente talvez não consiga ali dar passos tão grandes, mas num pequeno passo de cada vez, nós somos então capazes, um pequeno passo de cada vez, né? Quando o perdão que precisa ser dado ele é muito grande, ele exige de nós um processo e nós temos que ter coragem então de viver esse processo, né? Então é disso que Jesus está falando. Então se o seu irmão chegar 7 vezes te pedindo perdão no dia, perdoa, né? E às vezes nem é isso, às vezes foi uma falta já há algum tempo e a gente não passa por aquilo, né? Não vai para frente, fica agarrado naquela situação, né? Então peçamos ao Senhor essa graça. Versículo 6 diz, se tiverdes fé
Como um grão de mostarda direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, né? Nós precisamos ter fé. Que Jesus disse, se a gente tiver o tamanho de um grão de mostarda, a gente então fará grandes coisas, né? Que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor vem dar aqui, a partir do versículo 7, ele vem falar sobre a realidade da humildade, né? Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá, vem depressa, sentar-te à mesa? E não lhe dirá o contrário, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? Se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Isso aqui também, gente, é tão óbvio e às vezes a gente esquece com tanta facilidade porque a gente é tão orgulhoso, prepotente, não é? Nós somos servos como quaisquer outros, todos nós. Todos nós somos servos como quaisquer outros, independente da missão que nós temos, independente do cargo que nós ocupamos dentro da igreja ou fora dela. Nós somos servos como quaisquer outros, né? Então, a gente pensa numa hierarquia às vezes contrária, né? Na nossa cabeça a gente pensa as coisas de uma forma que não está muito certa, né? A gente assume talvez uma coordenação e a gente acha que o coordenador é maior do que os outros irmãos que trabalham ali na pastoral, no movimento, quando é o contrário, né? Aquele que assume a frente, o que chamam por aí de liderança, embora eu não goste nem um pouquinho dessa palavra, mas aquele servo que ocupa uma coordenação, ele tem que ser aquele que serve, né? Dentro da igreja, quando a gente vai ocupando, né, tantas pessoas ocupando aí altos cargos, não é para ser maior do que os outros, é para servir aos outros. E é tão difícil isso entrar na nossa cabeça, misericórdia. Assim também vós, depois de terdes feito tudo que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer e nada mais além disso. Eu só fiz a minha obrigação, às vezes fez uma grande obra, não é? Às vezes ali fez grandes coisas. Não, independente daquilo que fazemos também, não somente do cargo que ocupamos, mas independente daquilo que fazemos, né? Às vezes realizamos grandes coisas, mas nós só fizemos o que devíamos fazer, nada mais além disso. Nós estamos servindo ao Senhor, né? E estamos servindo aos irmãos também. Que o Senhor nos dê a graça de entender isso. Então nós entramos aqui na cura, né, dos 10 leprosos. A partir do versículo 11, aqueles 10 leprosos pedem a Jesus que possa curá-los, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus diz então, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. E um deles, quando se viu curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Jesus falou, onde estão os outros? Também não foram curados? E Jesus disse, não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Essa essa cura dos 10 leprosos, né? Ela diz muito ao nosso coração. É interessante ver que Jesus curou aqueles homens e não foi aquela cura imediata, né? Não foi aquilo de ser curado. Ele disse, vai e apresenta. Se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo, obedecendo a palavra de Jesus, eles foram olhando, né? E foram vendo que eles estavam sendo curados no caminho. Então, isso para nos ensinar que muitas vezes nós não vamos ser curados imediatamente das nossas lepras, né? E aí você pode colocar aí nessa palavra lepras tantas situações das quais você precisa ser curado, eu preciso ser curado. E a gente vai sendo curado no caminho. Às vezes a gente quer servir a Deus depois que a gente vai pronto, né? Não, é no caminho, nós estamos caminhando e estamos sendo curados. É assim que funciona, né? Na nossa vida muitas vezes. E a gente precisa ter também o coração desse leproso que voltou para agradecer, né? Ter um coração agradecido ao Senhor. Versículo 21.
Não, vamos no versículo 20. Os fariseus perguntavam um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de nós, né? No meio de vós, o reino de Deus já está no meio de nós já estamos vivendo esse reino que chegará à sua plenitude, não é? Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis, então vos dirão ei-lo aqui, ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como um relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá também do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, né? Como nós já temos conhecimento aí através do livro do Gênesis. Todo que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo que a perder irá encontrá-la. Digo-vos que naquela noite 2 estarão em uma cama, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o cadáver, aí se reunirão também as águias. Gente, então vamos parar aqui um pouquinho. Esse final do capítulo 17 de São Lucas, ele tem gerado muitas falsas interpretações, sobretudo porque na nossa rede de televisão tem tido aí séries, novelas, através da Record, que não dizem daquilo que é a doutrina católica. Então tivemos conhecimento e vimos propaganda, cheguei a ver propaganda que fala do arrebatamento. Tomando aqui Lucas 17, tomando ali Tessalonicenses e algumas passagens isoladas da Bíblia, essas pessoas disseram do arrebatamento quase falando de um Deus terrível, de um Deus que mata as pessoas. Eu cheguei a ver numa propaganda, não sei se foi na televisão ou na internet, de pessoas nesse arrebatamento, segundo não a doutrina católica, e nem, obviamente, não é isso que a Bíblia está falando, a gente interpreta do jeito que quer, algumas pessoas pegam a interpretação, e por isso a gente tem que louvar a Deus pela sã doutrina. Vamos nos basear naquilo que a Igreja Católica nos ensina. E aí, eu vi uma cena assim que acontece um acidente, começa o povo sumir, né? Aí tem um neném no hospital que some, os pais ficam apavorados, a enfermeira, que é povo todo apavorado, e tinha um carro, e o carro então bate num poste, numa pilastra, alguma coisa, e a mulher dentro do carro toda ensanguentada. Na hora que ela olha para o lado, o motorista, que era o marido dela, não estava mais lá. Gente, isso não é verdade. Não é desse jeito que vai acontecer, nem é desse jeito que a Bíblia diz que vai acontecer. Se você pegar aí, fala em Mateus, em Lucas, fala aí em algumas cartas de São Paulo, carta de São Pedro, no Apocalipse, a gente for pegar isso, se for pegar dentro da realidade da explicação da doutrina católica, e daí que entra o magistério da igreja que vem colocar luz naquilo que muitas vezes as pessoas pegam um versículo isolado e fazem ali uma superprodução. Existem livros que falam, livros evangélicos que falam sobre isso,
não vai ser daquele jeito o arrebatamento, né? Deus não vai tirar o bendito do marido da mulher na hora que ele está dirigindo e deixar o carro bater no poste e ela toda ensanguentada. Não é isso. Então, existe uma heresia que foi combatida já dentro da igreja que se chama milenarismo. Então, existe dentro disso 3 versões: o pré-milenarismo, o milenarismo e o pós-milenarismo, né? Onde em cada um deles vai se ver aí essa realidade sob uma perspectiva diferente, que não é aquilo que realmente vai acontecer. Acredita-se, então, nesse meio, como eu disse, não católico, acredita-se que vai acontecer um arrebatamento das pessoas na nuvem dos céus para se encontrar com o Senhor, mas não da forma que vai ser realmente. Como se os justos, num determinado momento antes da grande tribulação, esses justos vão ser arrebatados nos ares, vão ser retirados desse mundo, como que sequestrados deste mundo, né? Sem nenhum aviso, sem nada, simplesmente vão subir ao céu e vai ficar um tempo ainda os ímpios nessa terra. Olha, estou dizendo, isso não é verdadeiro, estou dizendo o que é pregado, e existem livros, e a Record colocou aí essa superprodução aí, essa novela, sei lá, falando essa coisa. Gente, vamos tomar cuidado com o que a gente anda assistindo, vamos buscar nas fontes católicas em nome de Jesus. Olha só o que dizem então. Aí vai ficar um tempo os ímpios nessa terra, que é o tempo que vai ser dado ainda de arrependimento, para que depois Jesus venha. Então é como se Jesus fosse vir meia boca, né, num determinado momento, para buscar os seus, e depois de um tempo aí que foi dado de arrependimento, vem a segunda e definitiva vinda de Jesus. Não é isso que a igreja ensina, não é desse jeito, né? Nós realmente, a palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares, mas aqui vem dizer, né, a palavra de Deus em vários momentos diz que vai soar a trombeta, né? E a voz do arcanjo, você pode ir lá na segunda carta de São Pedro, e a voz do arcanjo, então o Senhor virá nos ares, e ele vindo, né, na sua vinda gloriosa, com a corte celeste, com tudo aquilo que vai ser a gloriosa vinda do Senhor, nós o encontraremos realmente nos ares e viremos com o Senhor, onde ele instaurará o reino. Então, não vai acontecer daquele jeito, né? Então, ali é semeado um pânico, é semeado um terror, né? Como eu disse, foi uma cena terrível ali, o marido da mulher sumiu do carro e ela bateu, ela ficou toda ensanguentada. Gente, não é o Senhor que nós conhecemos. O Senhor, ele usa de misericórdia. Chegará o momento do juízo? Chegará. E o juízo, ele vai ser autêntico, ele vai ser real? Sim, ele será. Vivos e mortos serão julgados pelo Senhor? Serão. Todos nós seremos. E nós seremos julgados segundo as nossas obras, aquilo que nós tivermos feito? Sim. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele não é o ladrão, ele não é o sequestrador, ele não é aquele que vem semear o mal no mundo. Não, de forma alguma. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente lê. A gente livro de tudo quanto é doutrina, de tudo quanto é autor, e qualquer coisa que tiver escrita nos livros a gente acredita e a gente aceita. A gente assiste qualquer coisa e a gente engole qualquer doutrina que está naquele filme, naquela novela, naquela coisa. A gente aceita. Por quê? Porque nós não somos embasados. Nós não somos um povo que tem um embasamento verdadeiro, a gente não estuda. E aí aquilo confunde a nossa cabeça e a gente acha que vai acontecer daquela forma, não é? A gente vê esses filmes de Hollywood aí, né? Onde de repente vem como que um maremoto, é muito comum a gente ver isso, né? E assim vai acontecendo a destruição de todas as coisas, né? Então vamos embasar a nossa fé. Vamos pedir a Deus a graça de não nos deixarmos levar ao sopro de qualquer doutrina, porque não vai ser daquele jeito que vai acontecer, não é o que a igreja ensina. Pega lá depois o Catecismo da Igreja Católica, por volta aí do... Olha só, a partir do
do 668, parágrafo 668 do Catecismo da Igreja Católica, vem falar assim, ó, no artigo 7, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Aí vem falar, ele voltará na glória. E aí tem toda a doutrina da vinda de Jesus aqui, né? Lá por volta do 1040, 1043 também, os parágrafos você pode ler melhor sobre isso. Vamos ouvir fontes boas, né? Vamos ouvir fontes autênticas. Eu gosto muito de ouvir o professor Felipe Aquino, né? Aquele que ele ensina, gosto muito. Padre Paulo Ricardo, né? Na Canção Nova tem artigos muito, muito bons. O Padre Jonas, ele tem pregações sobre isso, muito esclarecedoras. Então vamos buscar a verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos tomar cuidado com Hollywood que anda aparecendo aí no Brasil. Vamos lá então. A gente tem que tomar cuidado, tem muito sopro de doutrina para tudo quanto é lado. Uma mistureba. Então vamos fixar aí os nossos pés no Senhor. Capítulo 18. Prosseguiu o Senhor, versículo 6. Ouvis o que diz esse juiz injusto? Então aqui está falando da parábola do juiz injusto. E a mulher que quer que aquele juiz injusto faça justiça a ela fica importunando aquele juiz. Faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. E aí ele fala assim, nossa mulher, eu não sou justo, eu não faço justiça para ninguém, essa mulher está me importunando tanto que eu vou fazer justiça para ela parar de torrar minha paciência. E Jesus diz assim, por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então Jesus está falando aqui que a gente deve ser persistente, como a gente já falou em outros momentos, persistentes na oração. A gente deve insistir, a gente deve orar sem cessar. Porque Jesus disse, aquele juiz iníquo, aquele juiz que não era justo, ele fez justiça àquela mulher, de tanto que ela importunou ele. Pensa você com a sua oração insistente, se Deus que é amor, ele não vai te fazer justiça? Não é verdade? Parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola também nos desafia, né? O fariseu que reza desse jeito, né? Olha a oração do fariseu. De pé, ele orava no seu interior. Graças te dou, ó Deus. Ele estava lá na frente, orando lá no templo, né? E lá no fundo tinha um fariseu. Tinha um publicano. O fariseu estava lá na frente. Ele de pé orava no seu interior dessa forma. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Não. Pensa Deus escutando essa oração. Olha o que o fariseu está falando. Eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Ladrões, injustos e adúlteros. Ao invés dele falar dos pecados dele, ele estava falando do pecado dos outros, né? Nem como o publicano que está ali. Eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, são todos pecadores. E eu também não sou como aquele publicano que está lá no fundo, não, porque ele é pecador também. Então eu te dou graças porque eu não sou como nenhum desses pecadores, nem como aquele que está lá. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Será que isso era agradável a Deus? Ele fazer jejum 2 vezes na semana e dar dízimo dos lucros dele sendo orgulhoso do jeito que ele era? Não. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, tão envergonhado ele estava porque ele sabia que ele era pecador. Então, à distância, ele não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Num desejo profundo de conversão, aquele homem rezava dessa forma. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e o outro não. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, esse é um princípio eterno, é uma lei do reino de Deus, né? Olha só, todo aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado. E quem se humilhar
ele vai ser exaltado, é assim que vai acontecer. Quem voltou para casa justificado não foi o fariseu, não foi o publicano, porque o fariseu falou assim, não sou como os outros homens, Senhor, eu sou bom demais e eu te louvo porque eu sou muito bom. Meu Deus. E aí o publicano disse, Senhor, tem compaixão de mim, misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele se acusou diante de Deus, né? E a humildade daquele homem fez com que ele voltasse para casa justificado. Deus o havia perdoado, né? E aquele fariseu, né, que se julgava muito bom, imagino eu, né, como que aquela oração, ela chegou à presença de Deus, né? Você acha que Deus ia justificar, né, uma oração assim? Então que nós sejamos humildes também na nossa oração. Nós sejamos humildes, né? A gente reza e a gente não reza direito, não, né? A gente se coloca diante do Senhor. Eu gosto muito do diácono Nelson Correia falando. Ele diz assim, que quando ele participava lá, enquanto jovem, do grupo dele, né? Aí os jovens rezavam assim, ah, Senhor, eu te louvo, ele dava aquela puxadinha no R, né, para brincar. Senhor, eu te louvo, te glorifico, te exalto, Senhor, porque Tu és bondade, misericórdia. E começava a falar um monte de palavras assim, mostrando ali como se quisesse somente convencer a Deus por palavras, né? Mas ele não via oração sincera ali no meio daqueles jovens junto com ele. E ele fala que ele ficava assim constrangido, né? Porque ele tinha ali os seus pecados, ele ficava ali acuadinho e falava, nossa, esse povo é tão santo, né? E aí depois ele descobre que na verdade não era bem assim. Mas a gente tem que tomar cuidado, a nossa oração precisa ser sincera, né? Deus ama a oração sincera. Depois trouxeram, então, a partir do versículo 15, criancinhas para que Jesus tocasse nelas, e os discípulos iam repreendendo para que as crianças não chegassem, e Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Versículo 18, o homem de posição perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Conheces os mandamentos, não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras Jesus lhe falou, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu porque era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí perguntam, Senhor, quem é que poderá então se salvar? E Jesus responde, o que é impossível aos homens é possível a Deus. No versículo 29, Jesus respondeu, em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais, seus filhos, que não receba mais, muito mais, neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Então, é interessante, a gente começa escutando aqui, e existe ali a palavra bom, no versículo 18, 19, ela repete-se muitas vezes, né? Jesus vem dizer só Deus é bom, por quê? Porque aquele homem se achava bom, na verdade. E aí Jesus vem colocar em xeque ali o bom que é usado para aquele homem. Olha, eu sou bom, então eu vou herdar o reino dos céus. Não adianta ser somente bom, né? Ele era rico e apegado aos bens materiais. Jesus falou assim, falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. E aquele homem se entristece porque ele é muito rico e não aceita aquela proposta de Jesus, né? Então por isso Jesus vem aqui dizer como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Não adianta a gente ter os nossos apegos materiais e perder o céu. E Jesus vem falar mais uma vez da perda, né? No versículo 29 e 30. Aquele que tem a coragem de perder, como a gente já viu há alguns dias atrás, né? Aquele que não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, do que tudo que tem, não é digno, não pode ser meu discípulo. E Jesus diz então que esses que abandonam tudo isso, né? Todos os amores desse mundo, todos os apegos desse mundo por causa dele, vai receber muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna, que é o que a gente quer. Vem o terceiro anúncio da paixão, Jesus diz que o Filho do Homem será entregue,
que vão ultrajá-lo, desprezá-lo, escarnecer dele, mas que o farão morrer e que no terceiro dia ele ressurgirá. E ele diz então da paixão, morte e ressurreição dele. Entra aqui o cego de Jericó, que estava pedindo esmola à beira do caminho, e quando ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré passava, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele homem gritando, Jesus então, ele para e manda que tragam aquele cego, né? Então, chegando perto, ele pergunta: que queres que eu te faça? E respondeu então: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vai. Não vai não, porque geralmente Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus diz: vê. Ou seja, volta a enxergar, que você veja, vê. A tua fé te salvou. Imediatamente ele ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus, né? Que na nossa vida nós saibamos também clamar a Jesus. Sempre, sempre, sempre. Sempre que nós precisarmos, que nós tivermos em dificuldades, nós não devemos buscar nas coisas, nas pessoas, em tantas realidades, mas nele. Porque em Jesus está o que nós precisamos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Bendito seja Deus por esse dia, por essa palavra, por esses 2 capítulos que nós lemos hoje e tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.